Eu tenho um hábito que é ler boas porções do Evangelho sempre que vou pregar. Porque eu aprendi isso com o John Wesley. Se você ler uma boa porção da Bíblia, quando você vai pregar, e caso a pregação não preste, pelo menos a igreja leu a Bíblia junto. Então, caso o que eu fale aqui não faça sentido para você, oremos para que faça, mas pelo menos a gente vai ler a Bíblia junto. Então eu vou ler o capítulo todo de Gálatas 2, ok? Gálatas 2, eu leio na NVI. E diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Palavra de salvação. Amém. Os irmãos que vão no embalo, não conseguem segurar, né? Certo. Você denuncia, aí você sabe quem que você tem que puxar pro hip. Eu gosto muito... Desculpa, minha garganta está realmente muito seca. Mas eu gosto muito das epístolas de Paulo, porque ele é um cara que tem muito conteúdo. E gente que sabe muito, que tem muito conteúdo, ele fala coisas muito profundas em frases muito simples. E eu estava analisando esse texto já tem um tempo, e meditando sobre isso, eu entendi que, de fato, Deus tinha muita coisa para nos dizer, nesse contexto, nesse momento, a respeito dessa ministração. Paulo está enfrentando um desafio aqui na igreja de Gálatas. Só para a gente se contextualizar,
A Galácia é uma região da Grécia, daquela época, Ásia Menor, e Paulo havia plantado igreja naquela região, aliás, igrejas naquela região, quando ele saiu na sua primeira viagem missionária. Então Paulo, para quem não conhece, ele fez 3 viagens missionárias. 3 situações em que ele saiu plantando igrejas pelo caminho, anunciando o evangelho e abrindo igrejas pelo caminho. Na primeira situação, ele planta as igrejas da região da Galácia. E 2 anos depois, quando ele já está fazendo a sua segunda viagem missionária, e ele vai passar por vários lugares, ele recebe uma notícia. Qual é a notícia? Ô Paulo, lembra dos irmãos lá da Galácia, da igreja que você plantou lá? Falou, pô, lembro então. Cara, é o seguinte, chegaram os irmãos lá, vindos da religião judaica, e disseram para os irmãos da igreja da Galácia que você tinha pregado para eles um evangelho muito fácil, muito oba-oba, muito pode tudo, sabe? E eles começaram a cravar no coração desses irmãos, na mente desses irmãos, o legalismo, a aplicação da lei, acima do evangelho. Aliás, o evangelho mais alguma coisa. E está gerando um problemão lá. Paulo fica indignado com isso. Ele fala assim, peraí. Estão dizendo então que o evangelho de Cristo não é suficiente, que a graça de Cristo não é suficiente para transformar o pecador em filho de Deus? E aí ele escreve então essa carta, essa epístola aos irmãos da Galácia. Então esse é o problema, ok? O problema identificado aqui, o assunto da carta é, tem gente dizendo que o evangelho que está sendo anunciado está fácil demais. E eu entendo que é oportuno a gente tratar esse assunto justamente porque a gente está numa série muito profunda sobre o evangelho. E uma coisa que é uma marca de quando você realmente está falando o evangelho, é porque assim que eu termino de pregar, vai soar na sua cabeça algo assim. Ah, mas assim também vira bagunça. A sensação que se tem é que é fácil demais, é bom demais para ser verdade. E esse bom demais para ser verdade, no fim das contas, vira uma duvidazinha, uma pulgazinha atrás da orelha, sabe? E você fica com aquela sensação de que não vai dar certo. O conhecimento popular ensina pra gente que se você quer alguma coisa bem feita, você precisa ser rigoroso. Os meus anos de exército me ensinaram isso. Que quanto mais cru o recruta é, quanto mais novo ele é, mais moderninho ele é, mais firme você precisa ser com as regras e com a cobrança. Depois de um tempo você pode aliviar porque ele já foi adestrado. Ele foi já moldado dentro do padrão de comportamento. E a religiosidade tem a mesma lógica. A religião da época tem a mesma lógica. Qual é a lógica? Que quanto mais rigoroso for, mais cobranças tiverem, mais consequências tiverem, mais certo a coisa está. Só que a graça de Cristo, ela trabalha com um outro patamar. O evangelho que Jesus Cristo anunciou trabalha com um outro modo de operação. E é esse modo de operação que gerou dúvida no coração dos irmãos, gerou muito medo, gerou muito desconforto. E por isso eles começaram a se prender novamente, a se aprisionarem novamente ao legalismo judaico. Então o apóstolo Paulo tem que combater isso. Eu gosto demais porque quando você começa a mexer nas escrituras e ler e entender contextos, você descobre que a igreja do passado não é tão diferente da igreja atual. Você descobre que não tem nada de novo debaixo do céu, como diz o autor do Eclesiastes. Olha só o que estava acontecendo na igreja de Cristo, os irmãos convertidos daquela época. Eles tinham um problema na cultura, enraizado, um probleminha leve, facinho de resolver, chamado racismo. Quem acha suave racismo na igreja? Logo no dia que o pastor Preto está pregando. Puxa. Juro que não foi de propósito. Mas eu não posso evitar o assunto, é bíblico. O único preto na igreja está pregando é... Poxa vida. Vamos lá. Quem acha leve o problema de racismo? Quem acha que no Brasil não tem racismo? Não tem? Fica preto um dia que você vai ver o que é. Um dia. Você vai para a praia e volta escurinho, você já vai sentir o drama. Tem muito problema. Mas olha que
curioso, não é um problema exclusivo da nossa época. É um problema que estava presente aos irmãos daquela época, convertidos em Cristo. Porque é importante lembrar, os irmãos que estão tentando judaizar a igreja da Galácia, não era qualquer um, eram os convertidos em Cristo. Gente que havia ouvido a mensagem da cruz e havia se rendido ao poderio do Senhor Jesus. Essas mesmas pessoas agora estavam pedindo que os gentios, ou seja, os não-judeus, fossem tratados de maneira diferente. Eles estavam fazendo divisão na igreja. Eles estavam desconfortáveis com o fato de haverem na igreja gentios e os gentios serem tratados da mesma forma que os demais. A religião judaica da época dizia, isso é coisa da religião, que se um gentio quisesse fazer parte da comunhão com os judeus, ele tinha que se batizar, ele tinha que se circuncidar e ele tinha que seguir as leis. E isso é um problema. Aí você vai falar assim, não, mas graças a Deus a gente não passa por isso então, Richard, porque aqui a gente não tem tanto disso. Mas você já sentiu um tratamentozinho diferente quando você chega num lugar onde todo mundo é amigo de muito tempo e você é o único que não é amigo de infância? Você já sentiu aquela sensaçãozinha de que você não é que você não é bem-vindo, mas é que sim, se você for embora também ninguém vai fazer falta? Você já sentiu isso? Você sabe do que eu estou falando, né? Mas eu vou te dar uma novidade. Você também já fez isso com alguém. Você também já fez isso com alguém. Porque essa coisa de pertencer a um grupo faz a gente, sem perceber, olhar para dentro do grupo e virar as costas para quem está de fora. E aqui, às vezes, a gente faz isso. Vou dar um teste para você. Todo mundo que está aqui sabe quem são os visitantes de hoje? Não. Você sabia que a gente recebe em média de 15 a 20 pessoas visitando todo domingo? Você sabia que só na nossa lista de visitantes são quase 1000 pessoas? 1000. Mais de 3 vezes o nosso público. E você sabia que na segunda-feira a gente manda mensagem para todo mundo? Você que está nos visitando hoje já sabe que você vai receber uma mensagem amanhã? A gente manda mensagem para todo mundo, a gente pega o telefone de todo mundo. E isso é feito agora pelo pessoal da recepção, mas durante 20 anos foi feito pelo Eros. E o Valtinho ali atrás dele. E aí eu te pergunto, como é que você está envolvido nisso? Como é que eu e você estamos envolvidos no processo de acolher o diferente, para que ele não se sinta um estrangeiro entre nós, para que ele não se sinta um gentio entre nós? Essa também é uma dor da igreja atual. A igreja daquela época enfrentava um outro problema, que racismo mais religiosidade é racismo ao cubo. Aí a coisa ficava feia. Aliás, isso não é uma exclusividade da igreja daquela época. Ao longo da história da igreja, ao longo da história das religiões em geral, a intolerância religiosa sempre foi combustível para coisas muito feias que o povo fez. Seja de cristãos contra não cristãos, seja de muçulmanos contra não muçulmanos, seja de hinduístas contra não hinduístas e qualquer outra religião do mundo. Toda religião do mundo promove algum tipo de separação, de segregação. Por quê? Porque a proposta religiosa é um esforço meu para alcançar o divino, para alcançar Deus. E esse esforço para alcançar o divino, naturalmente, exclui aquele que não se esforça tanto quanto eu acho que eu me esforço. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Se não entender, pode dizer misericórdia que eu volto. A questão da circuncisão nesse contexto aqui, ela era apenas uma desculpa muito bem colocada para que os judeus pudessem exercer o seu racismo sem muita culpa, entendeu? Porque frases do tipo assim, não, imagina, eu aceito, eu amo todas as pessoas, só que eu não concordo com o pecado dele. Falei com você? Não, eu não tenho problema com ninguém, não, eu não sou homofóbico, eu não sou homofóbica, mas é que tem coisa que Deus abomina, né?
Não, eu não tenho problema não, mas nossa, ele tá alcoolizado. Vocês estão entendendo? Ah, eu esqueci de falar, eu sou o pastor da mão pesada. Por isso vocês ficam com essa carinha depois que eu vou pregando. O pessoal vai ficando meio triste assim. São coisas que estão no nosso meio, gente. São práticas que sem perceber a gente comete. Porque isso está inerente ao ser humano. Isso está enraizado no nosso coração. Essa coisa de olhar o diferente meio de canto e dar um passinho para o lado assim, e afastando e não querer muito relacionamento, está na gênese, está na raiz do ser humano. E o que me encanta na palavra de Deus é como ela é precisa ao identificar no coração humano o que realmente é o problema. A Bíblia não perde tempo tentando moldar cada um segundo um padrão de comportamento. Isso é coisa da religião. A Bíblia não gasta energia para tentar convencer você de que tal atitude é feia, tal atitude é boba, e você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. A Bíblia não gasta tempo com isso. A religião gasta. A religião interpreta a Bíblia como um manual de instruções. Deixa eu te falar. Se você tiver com a natureza errada, não adianta você seguir um monte de regras. Você não vai conseguir. Não adianta você tentar seguir um monte de regras. Você não vai conseguir. Já vou explicar isso mais para frente. Tem uma frase que me encanta, que eu sempre me confronto com ela quando eu tenho dificuldade com alguma pessoa. Porque eu também tenho as minhas dificuldades. Aquela coisa, sabe, que o santo não bateu? Ai, misericórdia, não pode falar isso aqui. É que não deu, sabe? Eu olhei e não deu certo. Então, quando eu me sinto assim com alguém, eu lembro dessa frase. Que é, o meu problema com o outro diz mais a respeito de mim do que do outro. Vocês entenderam isso? A minha dificuldade em aceitar o diferente diz mais a respeito do meu caráter do que a respeito do caráter do outro. Porque eu nem conheço o outro tanto assim. Eu só tive um pouco contato. O nome disso é pré-conceito. Antes de conhecer, antes de ter um conceito formado, eu tenho uma opinião. E isso diz mais respeito a mim do que o próximo. E é aí que o Evangelho é a solução. É aí que a cruz de Cristo tem a resposta. Porque a causa principal do meu problema com o diferente é a falta de aplicação da verdade do Evangelho em mim. Repita comigo, verdade do Evangelho. Eu adoro fazer isso, é muito legal. E essa foi minha introdução, de 15 minutos com a luz apagando ainda. Pega essa, hein? A gente não pode deixar, queridos, que a verdade do Evangelho pare de progredir de pessoa para pessoa por causa da nossa limitação. O fato de a gente não compreender não nos torna aptos a impedir que essa pessoa tenha acesso ao mesmo Evangelho que nos transformou. Vamos desenvolver isso. A igreja da Galácia está enfrentando um problema. E logo lá no comecinho do capítulo, o apóstolo Paulo vai contar. Fala, olha, eu depois de convertido, eu fiquei 14 anos em Damasco, me preparando para o meu ministério. Então eu não sou menino. Eu tenho 14 anos de caminhada antes de começar o ministério. E mesmo assim, 14 anos depois, ele vai para Jerusalém para ter contato com os colunas da igreja. Os caras que andaram com Jesus. E quando ele está lá, ele leva Tito com ele. O preceptor da missão, que é o líder da missão, era Barnabé. Barnabé era o irmão mais velho de fé. Então vai Barnabé, levando Paulo para apresentar aos irmãos, e Paulo leva Tito. Barnabé, judeu, de Chipre, mas judeu. Paulo, judeu, de Damasco, mas judeu. Tito, grego. Pensa na angústia de você levar para a sua casa alguém que você sabe que seus pais não gostam. Já passou por isso? As meninas que foram apresentar namorado para o pai e para a mãe. Passa aquele desespero. Obedeça o papai e a mamãe, adolescentes. Se o papai não gostou, ponto. Mas, sabe, eu já fui o amigo... Vou pegar leve.
Eu já fui o amigo que foi para casa do coleguinha e que a mãe não gostava, e que a mãe falava assim, eu não quero você andando com esse menino. Eu já fui esse amigo, eu já ouvi algumas mães dizendo assim, não. O cara fala assim, cara, minha mãe falou que não é para andar com você. Eu falo, tudo bem, relaxa, tal. Sem graça. É mais ou menos isso que está acontecendo ali. Paulo está levando Tito, que é um grego convertido a Cristo, para o meio dos judeus, que são racistas, que não gostam de gregos, que não gostam de gentios em geral. Gostam só do judeu. O povo bom é judeu. Gente boa é judeu. Torce para o mesmo time, fala tudo a mesma língua, come a mesma comida, segue a lei bonitinho. E aí Tito chega lá. E aí começa um burburinho, um zum de... Nossa, mas o cara está aqui, diz que converteu a Cristo, mas será que ele é circuncidado? Ué, mas ele não fez os rituais de purificação. O que ele está fazendo no nosso meio? E começa uma coisinha, um incômodo, sabe? Um burburinho no meio da igreja, um alaridozinho no meio do arraial. E o povo começa a ficar incomodado com isso. E Paulo chama esses irmãos de falsos irmãos. Eu acho genial quando ele fala assim, alguns falsos irmãos se infiltraram em nosso meio. Olha só que legal. Quer ver? Versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Ou seja, submeter padrões de comportamento a quem ainda não teve o encontro com Jesus é reduzir a escravidão. É diminuir as pessoas a se escravizarem a um padrão que eu acho correto e não ao que Cristo tem para essa pessoa. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo não trabalha com mudança de comportamento sem mudança de mente. Não é para você vir aqui e mudar sua roupa, não é para você vir aqui e mudar sua fala, não é para você vir aqui e mudar as palavras que você usa, as músicas que você ouve. É para você vir aqui, ouvir de Jesus e se entregar por inteiro e por inteira para Ele. E a partir da transformação interior, ter tudo isso transformado. Porque um padrão moral estabelecido pela religiosidade gera mais escravidão do que liberdade. Está claro isso? Digam amém. E aí Paulo vai dizer, no versículo 5, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Olha o que Paulo fez. Ele está dizendo o seguinte, se eu me submetesse a esses irmãos e circuncidasse o Tito, a verdade do Evangelho ia deixar de progredir e não teria chegado até vocês. Porque eu não posso me deixar influenciar por aqueles que ainda não entenderam o Evangelho e querem escravizar as pessoas pelo comportamento. Gente que fala, mas você não devia fazer isso, mas você devia fazer aquilo. E se esquecendo de que o Espírito Santo transforma de dentro para fora, é gente que está tentando reduzir os irmãos à escravidão. E a gente quer se libertar disso. Ponto 2. Deus está sempre do lado dos mais fracos. Eu sei que essa frase é polêmica, para mim também é. Me incomoda um pouco. Mas calma que eu vou regular ela pelo poder do Evangelho. Uma vez eu ouvi essa frase, eu falei, isso é coisa de militância. Não vou nem dizer que lado que a Raquel sabe. Tá errado. Imagina. E aí eu fui ler o Evangelho. E aí, é maravilhoso o quanto Deus consegue simplesmente ignorar as nossas ideologias e, através de Cristo Jesus, transformar o nosso coração, transformar as coisas de dentro para fora. Olha como é que Deus se apresenta na Bíblia. Luiz, coloca para mim aí Salmo 68. Esqueci de fazer que nem o Lucas mandar antes, né? Salmo 68, versos 5 e 6. Deus vai se apresentar através do salmista. Olha como é que Deus se apresenta. Pai dos órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, descrevendo Deus, ele fala assim, o nosso Deus, o meu Deus, Ele é o pai para os órfãos e defensor das viúvas.
órfão e viúva, naquela sociedade, naquele contexto, era o mais vulnerável possível. Era o ápice da vulnerabilidade. Era impossível ser mais vulnerável que esse povo. E Deus sempre se coloca do lado desse povo. Versículo 6. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Não confunda Deus está do lado dos vulneráveis com um Deus mimimi. Porque Deus está do lado dos vulneráveis quer dizer que Ele vai sempre fazer o movimento em direção ao que sofre, para que ele não sofra mais e ele possa ser cura para o próximo. Porque os rebeldes vivem em terra árida. Gente que acha que deve viver de favor é rebelde. E rebelde tem que viver em terra árida até que entenda que tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Amém? Tá claro isso, irmãos? Vamos lá. Vou complicar um pouco mais. O Evangelho de Jesus, ele faz 3 movimentos. 3 movimentos. O primeiro movimento é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, se fez carne. Então, ele vem e encarna como homem em Jesus. O primeiro movimento, então, é de cima para baixo. De cima para baixo. Segundo movimento. Jesus, encarnado, se esvazia da sua natureza pregando o Evangelho. E tudo que está dentro dele, ele põe para fora. Esse movimento é de dentro para fora. Até que ele expira numa cruz e brada, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Segundo movimento, de dentro para fora. Já vou explicar. E o terceiro movimento é aquele que antes tinha vida, mas agora está morto. É ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, como explica o apóstolo Paulo no capítulo 6. O poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivifica também os nossos corpos mortais. Mas então Jesus é ressuscitado e ele volta à vida. E o terceiro movimento é de frente para trás. Vamos trazer isso para a nossa prática, para ficar mais fácil? Você quer viver o Evangelho, queridos? Você vai sempre se perceber vivendo o Evangelho quando você estiver fazendo um movimento de cima para baixo, do que tem mais para o que tem menos, de dentro para fora, daquilo que começou uma transformação aqui dentro para depois mudar comportamento, e de frente para trás, o primeiro que se faz último. Tá claro isso? Mais ou menos? Já não ouvi um amém, então ficou confuso. Eu vou explicar. Estou numa situação e eu encontrei um irmãozinho da igreja cometendo um pecado. Vou pegar alguém aleatoriamente aqui, o Felipe. Felipe é sempre meu modelo aqui. Encontrei o Felipe num pecado. Tá lá o Felipe. O que você estava fazendo, Felipe? Leve. Estava roubando gasolina no posto. Pronto, peguei leve com você. Deu um frio na barriga, né? Vai que acerta na veia logo o pecado dele. Peguei leve. Peguei o Felipe roubando gasolina no posto. No momento que eu encontro com o irmão, qual é a coisa certa a fazer? A. Saca o celular e faz live no Instagram. B. Filma e manda para a Caterine. C. Filma e manda no grupo da igreja. Ou D. Se coloca à disposição para servir o irmão. Ficou fácil, né? Eu espero que tenha ficado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que o movimento do Evangelho é de cima para baixo. Porque quando o irmão é surpreendido em pecado, Paulo vai dizer no finalzinho da carta aos Gálatas que você deve se compadecer do irmão e ser você a cura para aquele irmão que está em pecado. E não ser você aquele que vai aplicar o Evangelho no outro. Você está entendendo isso? O irmão está em pecado, o irmão está numa situação difícil, o comportamento dele é reprovável, ele está moralmente fora daquilo que a gente gostaria que ele fosse. A aplicação do Evangelho, o movimento do Evangelho de cima para baixo, me faz ser servo desse irmão e não juiz dele. Quando Jesus nos surpreendeu em pecado, como é que ele nos tratou? A. Fez live no Instagram. B. Filmou e mandou para a esposa ou para o marido. C.
filmou e colocou no grupo da igreja, ou D, nos serviu até a morte de cruz. Está entendendo qual é o movimento do evangelho? Deixa eu perguntar para você. Você já foi alcançado pelo evangelho de Cristo? Diga amém. A notícia que te anunciaram, que trouxeram para você do evangelho de Cristo, ela te surpreendeu sendo santo, 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 ou te surpreendeu sendo pecador, pecador, pecador? Pecador, eu espero. Alguém foi santo? Levanta a mão. Não, já era santo, só faltava crer em Jesus e estava tudo certo. Não, isso não acontece. Qual foi o preço que Jesus cobrou de mim e de você para que Ele nos perdoasse na cruz? 0. Nada. Qual foi o requisito necessário para que nós tivéssemos acesso ao Pai das luzes, ao Deus de toda a glória, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé no Filho? 0. Inclusive a obra de transformação do nosso coração é dada pelo Espírito Santo. A fé é dada pelo Espírito. Nós só precisamos receber a mensagem e depositar um pouquinho de fé. O resto foi o Espírito Santo que fez. Depositar um pouquinho de crença, né? De credulidade. A fé é do Espírito, o crer é do homem. O que eu estou querendo dizer é que se a gente se esquecer da verdade do Evangelho, a gente se esquece como é que tem que tratar os irmãos. E a religiosidade, a religião vai invadir a nossa caminhada. E nós vamos tratar o outro segundo o nosso padrão moral e não segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Se a gente não se exercitar no Evangelho, na poderosa verdade do Evangelho, mesmo sabendo muito sobre Jesus, a gente não vai ter aplicado aquilo que a gente sabe. O que está acontecendo aqui é que os irmãos convertidos a Cristo, naquela época, eles estavam com a verdade do Evangelho aqui e não aqui. Então, quando eles encontraram os gentios, eles encontram Tito, que é gentio, sem ter se submetido à lei, eles querem, não, eu quero padronizar. Tem um meme na internet, não sei se todos os irmãos acompanham o meme, que tem um bonequinho que tem alguém segurando ele assim. Me solta que eu quero falar para ele que tem que largar o pecado antes de tomar ceia. É uma coisa do tipo, sabe? Eu queria fazer muito um meme assim. Porque a nossa religiosidade está sempre tentando colocar alguém dentro da caixa. Me solta que eu preciso dizer para aquele irmão que ele não pode fazer isso ou aquilo. Me solta que eu preciso publicar na internet que fulano é pecador. E fazer disso um escândalo. A verdade do Evangelho é que nós somos pecadores. E Jesus Cristo é o santo. E o santo de Deus nos aceitou sem cobrar entrada. E essa verdade é que é transformadora. Só que a gente parou de raciocinar. A igreja brasileira parou de raciocinar. E graças a Deus, eu creio que tem surgido um movimento de avivamento no Evangelho, renovação pelo Evangelho. Parou de raciocinar com a verdade do Evangelho. É como se o Evangelho fosse o ABC da caminhada cristã. E depois que você creu, aí você vai viver outras coisas. Tipo, não, o Evangelho é o comecinho. Tá, não conhecia, beleza, tá, o Evangelho. Mas agora eu quero falar de coisas profundas. Deixa eu explicar um negócio. O Evangelho é simples, mas é profundo e transformador. Ele é simples, mas não é fácil. Não confunda simples com fácil. Sempre que a gente recebe uns xingamentos na internet, alguém acha, que coisa é essa de Evangelho fácil? E não sei o quê. Não está escrito Evangelho fácil, irmão, você leu errado. Está escrito Evangelho simples. Está confundindo. Ele é simples porque ele é uma mensagem que se aplica ao sábio e ao indouto. Ele se aplica a todo tipo de gente, a todo tipo de cultura. Em todo contexto. Mas é uma mensagem extremamente profunda e transformadora. O Evangelho de Jesus Cristo começa com a verdade básica. Nós somos pecadores. E termina com salvos pela graça. Essa é que é a beleza. Ele tem que gerar em nós duas frases de surpresa. Duas surpresas. A primeira surpresa que ele vai gerar em você, ele fala assim, nossa, eu não sabia que eu era tão nojento, tão feio e tão pecador. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é, nossa,
Eu não sabia que eu era tão amado por Deus, a ponto de dar o seu próprio filho por amor a mim. Quando você ouviu o evangelho, querido, isso precisa te emocionar. Tem que mexer alguma coisa aí. Porque existe uma tendência a você vai se escravizando às práticas, às teorias, e vai se esquecendo que a mensagem da cruz é poderosa, mas ela é espiritual. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando você ouve isso, nesse mundo maluco, nesse mundo caótico, cheio de divisões, cheio de regras, cheio de gente dizendo como a coisa tem que funcionar, e você ouve que Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus por amor a nós, isso tem que passar daqui e chegar aqui e te emocionar. Deixa eu te perguntar antecipadamente, quanto tempo faz que você não se emociona com o evangelho? Só com a mensagem simples. Quanto tempo faz que você não chora só de pensar em Jesus? Porque às vezes a gente acha que para chorar tem que tocar Santo Espírito, és bem-vindo aqui, e repetir 49 vezes. Essa casa é sua casa. Aí toca na 8ª vez, aí começa uma lagriminha no canto do olho, aí começa a se emocionar. O que de fato deve nos emocionar é a simples e pura verdade da cruz. Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a verdade que encanta. Existe em nós uma necessidade de arrependimento. E como é que eu sei que eu sou arrependido? É quando o outro não me incomoda pelo simples fato dele existir. Você já percebeu que tem gente que se incomoda só pelo fato de outras pessoas existirem? Tá fazendo nada, tá quietinho. Já tem gente ali falando, chegou já para estragar meu dia. Eu não fiz nada, estava quieto. Mas é porque quando eu me incomodo com o outro, isso revela o problema em mim e não no outro. Se você tem dificuldade com outras pessoas só porque elas pensam diferente de você, só falta uma coisa para você: a verdade do evangelho. Te lembrar que você também não foi aceito por ser uma delícia. Que você também não foi aceita porque você é uma fofura, carinhosa, doce. Não foi isso que te fez aceito. O que te fez aceito foi o sacrifício do Cristo na cruz, os méritos do Cristo, o santo e perfeito de Deus. E Ele não cobrou ingresso para te receber na sala do trono. Muito pelo contrário, Ele saiu correndo para te abraçar no meio do caminho, porque o véu do templo se rasgou e agora você pode entrar, mas também Ele pode sair para te abraçar. E isso é poder de Deus. Muito mais do que estabelecer padrão de comportamento para o próximo, é lembrar que o meu padrão de comportamento ainda está muito longe de ser aquilo que eu gostaria de ser aquilo que Deus tem para mim. Essa verdade poderosa nos transforma, mas ela precisa ser lembrada todos os dias. Olha que interessante como Deus está sempre do lado do mais fraco. Lucas capítulo 4, versículo 18, não precisa abrir por causa do tempo. Jesus entra numa sinagoga e ele vai pregar para os judeus. Gente, sinagoga é tipo uma igreja, entende? Onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. E elas estão lá clamando a Deus e adorando a Deus. Aí Deus entra, eles não reconhecem. Imagina só, a gente está aqui, Deus entra e fala, opa, Deus. Tipo fazer festa surpresa para a pessoa entra e você não percebe que a pessoa entrou. E fica esperando, o que está acontecendo? Tipo isso. Eles estavam lá. E aí Jesus entra. E Jesus entra e fala assim, me dá por favor o livro do profeta Isaías? Abre o rolo, acha lá o que para nós é o capítulo 61 e diz, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para fazer os paralíticos andarem, para fazer os cegos verem, para fazer os surdos ouvirem, para fazer os mudos falarem, para libertar vocês da escravidão da idolatria. É um resumão. Depois que ele termina de ler isso, ele fala assim, gente, caso vocês não tenham entendido, hoje se cumpriu essa escritura. Faltou ele dizer, eu sou o Messias. Faltou isso. Não tinha como ser mais claro que isso. É um texto completamente messiânico. E assim que ele termina de falar isso, as pessoas ficam encantadas.
fascinadas. Mas aí surge fala assim, mas esse menino não é de Nazaré? Mas o comportamento dele é igual ao nosso? Mas ele fez escola de pastores? Ele fez a academia do Evangelho Simples? Ele participou de todas as aulas? Ele faz parte de qual RIP? Com que autoridade ele fala isso? E aí começam as dificuldades, eles começam assim, então por que ele não faz os milagres que estão dizendo que ele fez em Cafarnaum? Por que ele não faz aqui, no nosso meio? E aí eles entram em crise, porque eles não conseguem aceitar o fato de que Deus tenha vindo de maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Porque o Evangelho é simples, é uma linha, mas é incrivelmente poderoso. E é só pela fé. Você está entendendo que não vai... Você está esperando fogos no final? Não vai ter. Tá? Porque às vezes a gente vem, eu não sei vocês, mas eu às vezes estou ouvindo uma pregação, eu fico esperando, nossa, agora é a hora que ele vai dar um salto mortal para trás, e a igreja vai explodir num glória, um aleluia, e vai começar... Não precisa. Pode até acontecer, está liberado. Mas se não tiver, não precisa. Continua sendo o Evangelho de Cristo. Continua sendo a poderosa mensagem de libertação e transformação. O movimento de Jesus é em direção ao pobre, ao que sofre, ao faminto. E quando ele está no finalzinho do seu ministério, ele olha para os discípulos e diz assim, vocês façam o seguinte, estou parafraseando. Façam o seguinte, vai lá no presídio e visita quem está preso. Cobre quem está nu, dá pão para quem tem fome, dá água para quem tem sede. E vocês vão estar vivendo a verdade do Evangelho. Porque Jesus conta uma parábola e uma história dizendo, olha, quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive nu, vocês me vestiram. E quando eu tive preso, vocês foram me visitar. Jesus não está falando de alguém que foi preso por ser inocente, enganado. Está falando de um preso culpado. Tão culpado quanto nós. E aí ele fala assim, mas Senhor, quando fizemos essas coisas por você? Quando vocês fizeram para esses pequeninos. O movimento do Evangelho é de cima para baixo, de dentro para fora, de frente para trás. Considerando o nosso próximo superior a nós mesmos. A verdade do Evangelho de Cristo, ela sempre vai agir no coração e não no comportamento. O que quer dizer isso? É que às vezes a gente quer enquadrar o comportamento das pessoas e a partir do comportamento testificar se elas são ou não salvas. Admita, você já fez isso. Eu já fiz também. Ué, mas salvo? De tatuagem? Não pode, estou online. Esqueça que aqui eu estou online. Ah, misericórdia. Salvo com esse cabelo, de brincão, de unha pintada, misericórdia, Senhor. Liberta, Jesus, vai queimando. Irmãos, eu sou de uma época da igreja que unha vermelha era pecado, mas unha branca estava tudo bem, não era? Pintar de verde, não, tudo bem. Pintou de vermelho, misericórdia, o vermelho é a cor do diabo. Igreja preta, então, Jesus. Tem um movimento anti-igreja preta aí, não sei se vocês estão acompanhando aí. Ai, que misericórdia, uma igreja toda preta. Por que pintou de preto? É porque a gente cansou do bege. Depois, na próxima vez, pinta de bege, sei lá, azul, escolhe a cor. Vota, depois quem sabe. Pintou de preto porque estava mais barato, a tinta, o Darria fez promoção pra gente lá e comprou, ué. Não tem que ter uma explicação teológica por causa da cor da igreja. Mas a gente tenta enquadrar numa caixinha o que é de Deus e o que não é de Deus. E tenta enquadrar, sabe? Não, isso é pecado, isso não pode. Não, esse comportamento não é de crente. Esse comportamento é de crente. Se fosse por comportamento, nenhum de nós colocaria Davi para o grupo dos crentes. Mas Jesus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus.
próprio Deus dá testemunho dele para os profetas. Eu não estou... pausa. Vem para cá comigo no Zoom. Eu não estou... Dá para me pegar na câmera aqui, Rez? Eu não estou dizendo que você pode ter qualquer padrão moral, qualquer padrão de comportamento. Eu não estou dizendo isso. Não é um vale night da libertinagem. Não. Você não vai poder viver uma vida de qualquer jeito. Vem para o lado de cá agora. Mas eu também não estou dizendo que é um padrão de comportamento que vai te colocar no céu. Porque o Evangelho não diz isso. Porque se a transformação não for de dentro para fora, não adianta você se enquadrar em todo o padrão moral de comportamento, na regrinha dos religiosos ou não religiosos, da religião A, da religião B. Porque se Cristo não habita no seu coração, no meu coração, não adianta mudar de atitude. Então, o conselho para nós é: aplique a verdade do Evangelho no seu coração e não só na sua mente. Porque quando ela está na sua mente, você vai cair na tentação de aplicar ela no outro e não em você mesmo. Frases do tipo: ué, mas ele é crente e faz isso? Ué, mas não, isso está errado, porque se ele é crente de verdade, ou se ele tivesse sido salvo mesmo, ele não teria cometido esse pecado. Isso é aplicar o Evangelho no outro. Agora, quando eu aplico o Evangelho no coração, a mim mesmo, eu estou sendo transformado. Mais à frente, no texto de Gálatas, Paulo vai ter um embate com Pedro. Pensa no embate de gigantes da fé. Pedro, líder da igreja, e Paulo, o homem que perseguia o povo e mandava prender, e que foi alcançado para pregar aos gentios. Estava rolando uma festinha, o pessoal batendo um papo, musiquinha no fundo, tocando essa casa é sua casa. Musiquinha tranquilo. O pessoal tomando um guaraná. Que crente só bebe guaraná, amém? Amém. Comendo um salgadinho, bolinha de queijo. Pedro de boa, conversando com todo mundo na rodinha de um, conversava com Tito, conversava com Timóteo, tirando foto, postando no Instagram, tal. Vida rolando, vida normal ali. Aí, chega a galera da igreja do Pedro. Os irmãos de... terno e gravata não, que judiação, que terno e gravata os irmãos são crentes. Mas chegam os irmãos lá judaizantes, da igreja de Pedro, os vigias da fé, os fiscais da receita do céu, que vão regular as pessoas pelo comportamento. Aí Pedro fala assim: deixa eu só te pedir um negócio, não publica essa foto não, cara. Se publicar, não me marca, pelo amor de Deus, que vai dar uma sujeira lá na igreja esse negócio. E já se afastou dos irmãos judeus, dos gentios, e já não queria mais falar com o povo. E chegou com os irmãos: ô, pessoal, que bom que vocês chegaram. Eu estava sozinho aqui no meio desse monte de gentil pecador. Ufa, graças a Deus que chegou os crentes. E já fechou a tampa da panelinha dele aqui e não queria saber de se relacionar com os gentios. E Paulo só de longe, só filmando. Certo, Pedro. Ah, Barnabé foi junto. Muito bem, Barnabé. Paulo só de longe, as palmas lentas assim, ó. Isso aí, Barnabé. Você, natural de Chipre, quem diria? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado José das Consolações. Os irmãos da raiz sabem o que eu estou falando. Homem bom e piedoso, cheio de amor e fé. Mas está aí, ó, um vacilo de um crente bom e piedoso. Barnabé se deixou levar também e foi. É verdade, Pedro, não vamos falar com esses pecadores não, vamos ficar com os irmãos da nossa igreja aqui. Ai, graças a Deus que chegaram os crentes. Depois conta que estava evangelizando ainda. Paulo olhou aquilo e chamou Pedro e falou assim: vem cá. Vocês dois aqui, vem cá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você é judeu, mas você vive como gentio. E não vem mentir para mim não, que eu sei muito bem do que você faz. Eu sei muito bem que você não é esse padrão excelente que as pessoas põem de você. Eu sei muito bem o que você fez no verão passado. Eu sei muito bem que você não é tão santinho assim, Pedrão. Só que você e eu sabemos que nós não fomos aceitos por causa da lei, por causa dos nossos acertos. Nós fomos aceitos por causa dos méritos de Cristo. Como é que você tem coragem, cara, de fazer de conta que você não anda com pecadores? Como é que você tem coragem de ser racista aqui?
Sendo que você, como eu, era um reprovado. Todo mundo aqui, um bando de reprovado que foi aceito pelo perdão do Cristo. Como é que agora a gente trata diferente aquele que é diferente da gente? Como é que você ignora a verdade do Evangelho? E aí Pedro fica com aquela cara e Paulo fala assim, eu estou te lembrando sim, da verdade do Evangelho. Pedrão, deixa eu te dar uma aula básica de discipulado, ó. Salvação, justificação, santificação, redenção, glorificação. Você precisava de salvação. Você foi justificado, mas o seu processo de santificação não te dá o direito de excluir quem acaba de chegar no negócio. Está entendendo isso, irmãos? Isso é Pedro. Quem aqui se acha mais crente que Pedro? Levanta a mão. Não? Então eu estou pregando para você. Amém? Só para não deixar dúvida. Vai que alguém fala assim, isso não é para mim, graças a Deus, eu não tenho preconceito. Não, é para você. É para mim. Porque sem perceber, a gente fica regulando que tipo de crente é aceitável e que tipo de crente não é. Mas o que mais me encanta é que Paulo não gasta um segundo confrontando o comportamento de Pedro. Porque embora pareça que ele está falando de comportamento, quando você olha melhor a mensagem, você vai entender que ele está falando do coração. Ele fala assim, Pedro, olha para o seu coração. Você vai ver que aí dentro tem uma semente do Evangelho. Pedro não fala assim, Paulo não fala para Pedro assim, Pedrão, para de ser racista, racismo é feio. Porque não adianta, irmão. Faz uns anos aí que o pessoal está gritando isso e não funcionou ainda. Escuta, você que é machista, ou você que é sexista, ou você que, sei lá, quer os outros istas por aí, para não gerar dúvida, você que é bolsonarista, você que é petista, você que é qualquer outro ista, não adianta. Isso é falar com a parede. Combater a ideologia é falar com a parede. Agora, pregar o Evangelho. Esse é poder de Deus. Esse transforma. Porque ele vem de dentro para fora e explode no seu peito de um jeito que não tem ideologia que se mantenha de pé diante do poder do Cristo Jesus. Estabelecer padrão moral de comportamento mínimo é coisa de quem não ouviu a mensagem da cruz. Porque quem ouviu a mensagem da cruz sabe que o que transforma mesmo é o poder do Evangelho. Sabe o que está acontecendo lá? É muito parecido com o que acontece no nosso contexto. Que é o seguinte, a minha vida é dividida. Daqui para cá é o Evangelho, as coisas de Deus. Daqui para cá eu resolvo com conhecimento, faculdade, ciência, ideologia política, com experiência individual. O Evangelho fica enclausurado numa salinha ali, como se isso aqui não fosse ser aplicado aqui. Não, eu creio em Jesus, eu entrego minha vida para Ele. Mas ciência é ciência, né? É. Mas quem disse que o Evangelho também não toca na ciência? Não, eu creio em Jesus, mas na hora de votar, não precisa aplicar o Evangelho, tem que aplicar a economia. Eu creio em Jesus. Eu sei que eu mexi com... Os meus irmãos ficaram magoados. Até o microfone falhou. Som. Mas isso é o Evangelho. Eu creio em Jesus. Mas os assuntos lá de casa, você não está entendendo. Meu marido, Senhor. Minha esposa, não tem jeito. Mas você crê em Jesus, foi alcançado por uma verdade que te aceitou sendo pecador, mas... nesse caso aqui, essa verdade não tem poder para transformar? O Espírito Santo só cabe até aqui? Mas isso não tem jeito. Ou a gente crê no Evangelho e se lembra da verdade do Evangelho todos os dias, ou a gente está separando as coisas de maneira equivocada. O confronto tem que ser totalmente evangelístico. A bronca que sobra para nós, sempre a mesma. Submeta-se ao Evangelho. Submeta-se ao Evangelho de Cristo Jesus.
Pedro, você não devia viver segundo o padrão da sua religião. Aliás, você não consegue viver segundo o padrão da sua religião. Por que tanta dificuldade com o outro que também não consegue? Nós somos Pedro nesse contexto. O desafio de Jesus para nós é sermos rigorosos com o nosso padrão de santificação. O esmurrar incansável do corpo, sem desistir, levantando todos os dias de maneira disciplinada, examinando as Escrituras, temendo ao Senhor, se submetendo ao senhorio de Cristo e não aceitando na nossa caminhada nada que seja diferente do padrão de Deus para nós, mas entendendo que o que vai transformar as pessoas ao nosso redor, os ambientes que nós vivemos, é o poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? A ordem das etapas de santificação é uma natureza pecadora condenada pela lei. Todos nós nascemos pecadores condenados pela lei. Uma natureza pecadora alcançada pela graça. Fase 2 do projeto. Um pecador alcançado pela graça. Fase 3. Uma natureza transformada, justificada pela graça de Deus. Uma natureza justificada, proclamando justiça através de uma vida de santificação e proclamação das virtudes do Cristo. Essa é a ordem dos acontecimentos. E até que Cristo seja formado em vós, nós insistimos com a anunciação do Evangelho, e a pregação do Evangelho, e a repetição das verdades poderosas do Cristo. A verdade do Evangelho, queridos, para fechar, ela sempre vai nos lembrar da nossa condição pecadora, da nossa natureza caída. Mas ela também sempre tem que nos lembrar da nossa aceitação incondicional pela graça. Tem que todos os dias se lembrar disso. Eu sou um pecador caído, limitado, mas eu sou aceito. Eu sou um pecador limitado, mas o Senhor me ama. E eu tenho livre acesso. E conviver com esse dilema da fé cristã é uma vida cristã de verdade. Por causa da nossa aceitação gratuita, nós temos a missão de proclamar a reconciliação a todos os demais pecadores. Fazemos isso dando a eles a mesma aceitação que recebemos, totalmente de graça. O meu problema com o pecado do outro não deve me impedir de ser um proclamador da verdade do Evangelho. Eu sei que essa é uma angústia comum do nosso tempo. Eu sei que quando a gente ouve, ou pelo menos é o que acontece comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, a gente ouve a mensagem da cruz, as boas novas do Evangelho, in natura, purinho, como a gente tem se esforçado por fazer no púlpito. A gente se sente confrontado. Primeira coisa que a gente se sente, parece que é muito fácil, parece que é bom demais para ser verdade, mas a gente fica sempre confrontado, pensando assim, mas eu nunca vou chegar nesse padrão, mas eu nunca vou atingir esse padrão. Algumas pessoas já me procuraram para dizer assim, nossa, eu vejo o Lucas pregando, ou eu vejo fulano, eu vejo você, eu vejo alguém e falo assim, nossa, eu estou tão longe, eu nunca vou atingir esse patamar. Deixa eu te contar um negócio, tudo mentira, é tudo, isso aqui é tudo fantasia. O púlpito só é mais alto aqui, irmãos, por irmão lá do fundo poder ver. Ninguém sobe aqui pelos méritos próprios. O que nos faz anunciar a mensagem da cruz é o Evangelho de Cristo. Quando você me vê por aí, pecando, isso é quem eu sou de verdade. Agora, quando você me vê por aí, amando a minha esposa, honrando a minha esposa, amando meus filhos, isso é quem Jesus é, não sou eu. O que me faz anunciar a verdade com ousadia, não são os meus méritos. O que faz o Lucas anunciar as verdades do Cristo com ousadia, com autoridade, com sabedoria, não é os méritos do Lucas, não é os méritos do Eros, é a cruz de Cristo, é a vida de Cristo que faz isso. E se Cristo me aceitou, Ele aceita você. Porque você acha que eu sou legalzinho, mas quem anda comigo sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado. Com quem eu já vacilei aqui, não conte, sabe bem do que eu estou falando. Quem já me viu pisar fora da faixa, sabe bem do que eu estou falando. É os méritos do Cristo.
E nós somos aqui uma colônia de leprosos. O melhor de nós é terrível. O melhor de nós é caído, é muito feio. Mas o que nos coloca para dentro do Santo dos Santos é os méritos de Jesus Cristo. E essa é a poderosa verdade do Evangelho. Eu tenho um desafio para você. O meu desafio é: ore para que você seja impactado todos os dias pela mensagem da cruz. Peça a Deus, porque se você é parecido comigo, e eu acho que você não deve ser muito diferente, você pode estar passando por um momento de sequidão, um momento em que a pura mensagem da cruz já não te emociona mais, sabe? Esses dias atrás eu estava aqui de manhã, momento de testemunho, estava aqui de manhã preparando o sermão da semana, de pregar na chácara, e geralmente a gente tira a parte da manhã para ler e tal, e é um desafio, porque é um monte de coisa, e era para tirar todo dia, não consegue tirar todo dia, é uma luta, um desafio. E eu estava aqui, e eu montei na minha cabeça, anotando ali, isso aqui eu estou abrindo meu coração para vocês, tá? Só entre vocês e o restante do pessoal na internet. Mas eu montei na minha cabeça um sermão, e na hora o meu coração foi afetado pela seta demoníaca do orgulho. E eu falei: cara, que mensagem. Imagina, a igreja vai receber isso aqui, vai ser fogo puro. Vai ter até manto, vai ter tudo. Comecei a imaginar já os irmãos rodando, chorando, depois me mandando mensagem no WhatsApp: glória a Deus, aleluia. Meu ego, nojento, pecador, asqueroso. E aí eu estava com o celular aqui assim, sentado, eu encostei o celular no peito assim, comecei a pensar em como seria, comecei a viajar. Olha isso, Ricardo. Eu comecei a viajar de imaginar que a mensagem que eu ia pregar ia impactar tanto a igreja que os irmãos estariam todos emocionados. Mas é muito bom ter um pai. O Espírito Santo veio e falou assim: filhão, o que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo, seu maluco? Quando foi que foi sobre você? Quando foi que o assunto principal do culto, da reunião, foi a sua habilidade de anunciar? Nunca foi sobre você, sempre foi sobre mim. Tem nada a ver com a minha habilidade de pregar, tem nada a ver com a minha habilidade de compor o sermão ou não. Tem a ver com os méritos do Cristo, exclusivamente com os méritos do Cristo. E eu ouvi claramente de Deus uma patada daquelas bem dada, que ele falou assim: e outra coisa, quanto tempo faz que você não se emociona com a mensagem do Evangelho? E aquela hora me doeu. Foi uma facada no peito e eu falei: Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de mim. E eu caí de joelho ali no cantinho e fui chorar. De vergonha. Eu nem preguei aquela mensagem. Não tive coragem de pregar. Porque eu falei: não tem a ver com a prosperidade do meu ministério. Não tem a ver com a minha eloquência em anunciar. Tem a ver com o poder de Cristo Jesus em transformar. E eu me arrependi e pedi ao Senhor misericórdia, Senhor. E eu fui renovado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e me emocionar novamente com o Evangelho. Ouço a mensagem da cruz. Sempre que eu ouço a mensagem da cruz, eu fico: é sobre mim que ele está falando. Bate uma alegria aqui no coração. O peito se enche de um ar que esse mundo não tem para oferecer. A minha esperança é renovada e eu falo: cara, que delícia ser aceito. E quando eu cometo os meus vacilos, e quando eu piso fora da faixa, quando eu peco, aqueles pecados que eu não queria mais pecar, quando eu vejo a minha natureza asquerosa diante do espelho, ao invés de correr para longe de Deus, eu corro para o colo dele, porque eu sei que eu sou aceito pela justificação que Cristo proporcionou para nós. Mas isso não é privilégio de pastor, isso é para todos os filhos. Todos os filhos devem se emocionar com a poderosa verdade do Evangelho. Então eu queria te desafiar para a gente orar agora aqui, pedindo a Deus que a verdade do Evangelho e a sua capacidade de se emocionar com a cruz de Cristo seja renovada em nome de Jesus. Eu não sei o quanto você perdeu isso, se você perdeu ou não perdeu.
Se você acha que não perdeu, já abraça o outro do lado e ora por ele. Porque eu sei que isso tem acontecido ao longo do tempo, porque é tanta informação, tanta notícia, que às vezes a poderosa mensagem da cruz se torna só mais uma notícia. E não é só mais uma. É a notícia. A única, verdadeira e poderosa notícia. Deus te aceita. Deus marcou um encontro com você. E Ele foi lá para te receber. Foi você que faltou. Mas Ele ainda está lá te esperando. No jardim do Éden você é aceito. No reino de Deus você é aceito. No braço do Pai você é aceito.